Estamos começando mais um episódio do CorongaCast, o de número 27. E vamos debater os últimos acontecimentos no Brasil e no mundo em meio a uma pandemia mundial, enquanto aqui a panela do nosso país segue fervendo bastante, Leonardo Palhano. Fala, Paulo. Fala, galera. Tudo bem? Pois é, e fervendo bem, cara. Acho que dessa vez, assim, parece que finalmente as instituições estão tentando apresentar alguma resistência, algum movimento face ao fascismo, né, que está cada vez mais enraizado, né, no nosso governo. E é disso que a gente vai falar hoje, Paulo. E como sempre, agora de praxe, contamos com convidados para debater com a gente. E hoje, com muita honra, muito orgulho, a gente conta aqui com o jornalista Henrique Brazão, que é muito ligado com política também e vai hoje participar desse debate com a gente. Tudo bem, Brazão? Um abraço. Tudo bem, Paulo? Um abraço para você, um abraço para o Léo. Um prazer estar aqui no Coronga, eu que sempre ouço esse podcast. A primeira vez que eu ouvi foi no Rio de Janeiro, voltando do Carnaval, e agora não sabia que iríamos entrar nesse momento de... Aquele foi o último suspiro nosso de liberdade, e estamos aqui agora com vocês, Paulo. Na verdade, o Coronga foi o mensageiro do caos, né? O Coronga que começou com tudo isso. A gente divide o mundo, na verdade, em pré-Coronga e pós-Coronga Cast. Porque o que a gente fez depois que surgiu, o que aconteceu com o mundo depois que surgiu o Coronga, bota na nossa conta, viu? Pois é, foi o fim da folia, o início do Coronga, né? E por incrível que pareça, pessoas ainda escutam o fim da folia, né? Que é o nosso primeiro episódio. Verdade. Muita gente ainda conhecendo o Coronga, né? Mas eu queria começar esse episódio com uma mensagem sobre liberdade de expressão, porque a gente vai falar muito disso aqui hoje. E deixar claro que difamação não é liberdade de expressão, a calúnia não é liberdade de expressão, o racismo não é liberdade de expressão e o discurso de ódio também não é uma liberdade de expressão. A nossa democracia existe justamente para repreender esses absurdos que não são a liberdade de expressão e para garantir a verdadeira, né, liberdade de expressão. E a gente já defendeu aqui no Coronga mais de uma vez que a imprensa parasse de cobrir a balbúrdia diária que acontece em frente ao Palácio do Alvorada, que é protagonizada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo general Augusto Heleno, né, que é o chefe do gabinete da segurança institucional, que na verdade é uma insegurança para os jornalistas, né, face ao que vem acontecendo. A Folha, a UOL, a Band, o Grupo Globo, o Correio Brasiliense e o Jornal Metrópolis fizeram, na minha visão, o certo, né, ao anunciar que os seus jornalistas não vão dar mais plantão em frente ao Alvorada, enquanto não lhes for garantida a devida tranquilidade para exercer o seu papel, né, de trazer informação para o povo. E para mim, ainda que o Augusto Heleno colocasse gente armada lá para proteger os jornalistas, seria basicamente um despropósito, né, porque esses pronunciamentos do Bolsonaro, como a gente vem vendo desde o início do governo dele, só servem como uma espécie de fanservice, né, para os fanáticos desocupados que vão lá em Brasília todo dia ficar gritando por ele, né, gritando mito. Porque ele fica atacando o jornalista para fazer a galera aplaudir mesmo, ficar gritando e depois postar nas redes sociais do WhatsApp como se ele tivesse um grande apoio popular, né? A pessoa recebe aqueles jornalistas sendo atacados e fala, olha o mito calando a boca da Globo, né? E nunca saiu nenhuma informação relevante dessas coletivas, né? E aproveitar que eu tô com dois jornalistas aqui, eu queria ouvir a visão de vocês sobre isso, e aproveitar, enfim. Conte pra mim aí, gente. Eu já venho ao longo dos últimos episódios deixando minha posição muito clara com relação a isso. Porque desde sempre é muito claro esse jeito do Bolsonaro de lidar com a imprensa e essas porradas, né, essa questão, né, da falta de educação que ele tem com os jornalistas. E acho que passou da hora, né? A gente já falou
já fala há um bom tempo que passou da hora de parar de ouvir o Bolsonaro. A gente tem que isolar tudo e qualquer coisa a respeito do bolsonarismo. Agora, eu não sei o que o Brazão pensa, o que poderia ser uma solução para isso, né? Como então falar do Bolsonaro sem ouvir o Bolsonaro, porque a gente precisa também combater o bolsonarismo, e acho que combater o bolsonarismo uma parte, acho que tem um pouco de ignorar algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem também que enfrentar isso de algum jeito, né? Falar em ignorar o Bolsonaro, a gente tinha que ter ignorado ele em 98, 99, agora já é tarde a gente ignorar o Bolsonaro, né? Ele é o presidente da República, o que ele fala vai ter repercussão, tem que ter repercussão, porque ele é o presidente da República. Mas esse cercadinho começou porque no começo do mandato dele, ele começou a dar entrevistas coletivas como o Temer fazia, como a Dilma fazia, como qualquer presidente normal fazia, apesar que o Temer não foi presidente normal, ele começava a dar essa coletiva e achou que a imprensa estava mentindo, enfim, tudo que ele acha que a imprensa faz contra ele, que a imprensa é um órgão de esquerda, no que ele pensava. Então, ele só começou a falar nesse cercadinho porque não era coletiva e porque era a zona de conforto dele, né? Porque tem ali o gado dele que vai ali para conversar com ele, para aplaudir, porque eles estão ali para isso, e foi o que o Léo falou mesmo. É para dar o recorte, tanto que ele liga a live do Facebook, é para dar o recorte, vai para o Facebook e contestou os jornalistas e tudo mais. Mas, desde o começo deste ano, a FENAGE que é a Federação Nacional dos Jornalistas, vem pedindo para que os patrões não deixem os jornalistas, né, os funcionários dessas empresas, irem para esse cercadinho, porque ali não tem segurança nenhuma e não tem nada de relevante que é falar. Antes, na coletiva de imprensa, era uma coletiva de imprensa. Ele falava alguma coisa, vinham perguntas, mas era algo oficial, tinha relevância. Era o presidente da República falando. Hoje, nesse cercadinho, não tem nada de relevante, jornalisticamente, e não tem nada. Apesar da FENAGE vir desde o começo do ano falando, eu acho que desde o dia 8 de março não tinha que ter jornalista mais lá. Foi o dia que ele levou o Carioca imitando ele. Não tem pergunta? Tem que continuar assim. Ah, não tem pergunta mesmo? Tão mudo, os caras tão mudos. Engraçado, né? Aquilo lá foi para zombar dos jornalistas, foi para zombar não só dos funcionários da Globo, não só dos funcionários do Estadão, como do CNPJ Estadão, como do CNPJ Globo, foi para zombar das empresas, foi para zombar dos funcionários. Eu acho que a gente tem dois pontos aí, porque tem interesse comercial, porque a gente tem que separar o patrão do empregado e tudo, mas colocou essas pessoas em risco físico, agora já até risco físico mesmo, de sofrer alguma violência física, mas de coisas jornalísticas, de ponto jornalístico. Não tem nada naquele cercadinho, e desde quando o Carioca foi para lá, não tinham que ter voltado, né? Só que tem um porém também. O Jornal Nacional está passando agora pontos da live do Bolsonaro, né? No Twitter, os jornalistas estão repercutindo o que ele fala. Então não adianta nada também sair ali do cercadinho se vai continuar dando voz porque o Bolsonaro fala no cercadinho. Vai ser pior, porque ele só vai falar para 2, 3 veículos que a gente sabe que é alinhado a ele, vai falar para a turma que é alinhada a ele, e todas as outras empresas vão acabar repercutindo. Ou ignora o que é feito ali e só leva em conta o que o Bolsonaro fala no Twitter, o que o Bolsonaro fala em coisas oficiais, ou então participa daquele círculo e legaliza aquilo ali, né? Não dá para ficar nesse... a gente só fala também quando a gente quer. É interessante falar que a informação do cercadinho é inútil, mas aproveitando que a gente não falou ainda no podcast, na semana passada do vazamento do vídeo, né? Que demonstrou que não só nas coletivas de imprensa, no pronunciamento do presidente em relação à mídia, a gente recebe uma chuva de informações inúteis, né? Porque aquele vídeo deixou claro que a gente está falando de um governo que é incapaz de anunciar qualquer coisa útil, né, e relevante numa reunião ministerial de 1 hora e 55 minutos, né? Citando como exemplo um absurdo que o Guedes falou, que significa perder dinheiro, emprestar dinheiro público para pequenas e médias empresas sobreviverem, né? Que o governo deveria focar nas grandes, e o Salles, o ministro do Meio Ambiente, ao dizer que o momento era para eles aproveitarem. Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada.
e mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para destruir o máximo possível do meio ambiente, né, enquanto as pessoas não estão prestando atenção no que acontece na Amazônia, na Mata Atlântica, do que resta dela, né? E terminando o absurdo inútil, o Weintraub falando que odeia o termo povos indígenas, enquanto, né, tinha aquele logo lá, Pátria Amada Brasil, né, atrás dele com crianças nórdicas. Foi uma cena que marcou a minha cabeça para sempre, provavelmente, né? Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Dizendo ainda, além disso, que se ele pudesse, ele prenderia todos os ministros do Supremo, e isso vamos falar aqui mais a fundo ao longo desse episódio, né? E aí pergunto, por que seria diferente, né? No momento que o Bolsonaro vai ao público para falar com os jornalistas ou vai no Twitter, é sempre esse discurso de confusão, né? Essa coisa para criar um caos. Até nas reuniões ministeriais que nem deveriam vir a público, né? Apesar, não viriam ao público se não tivesse um relevante interesse por trás disso. Ainda um pouco sobre essa reunião que a gente acabou não falando tanto, né, ainda aqui no nosso Coronga, apesar de ser um assunto já muito batido, e nem a intenção ficar voltando muito, mas que chama atenção, né, ali, aquele momento, né, todos tentando de alguma forma ter a atenção do Bolsonaro, né, assim, tipo, quem vai falar o maior absurdo pro Bolsonaro gostar? O Bolsonaro é tipo o Coringa, o chefe ali, aí tem vários outros vilões ali e tal, e aí, nossa, eu preciso falar, e aí cada um na sua área, né, Damares falando de, misturando aborto com Covid. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos, e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos, e nós estamos subindo o tom. O Salles, que é, né, um vilãozaço, assim, sem nenhum escrúpulo, falando dessa questão aí. E aí me chama a atenção porque o Weintraub, ele, ao mesmo tempo que ele é o pior, eu acho, ali, com relação a essa questão dessa cabeça meio lunática mesmo, ele pode perder o emprego dele, e muito por conta aí de uma questão, né, do Bolsonaro entregar também parte do Ministério da Educação pro Centrão. E aí eu fico pensando, inclusive a Mônica Bergamo, essa semana, divulgou uma informação que até então me parece inédita, de que já nos grupos bolsonaristas o Weintraub surge como um possível postulante à presidência em 2026, né, imaginando aí a reeleição do Bolsonaro, e nesse meio tempo ele seria lançado à prefeitura de São Paulo. E, ao mesmo tempo, ele corre o risco de perder o emprego porque ele bate de frente aí, porque, né, ele realmente é esse antipolítico, né? Ele é esse vilão antipolítico mesmo, que quer prender todo mundo e tudo mais. Imagina se o Weintraub perde o emprego e ele vira uma opção ainda mais radical ao bolsonarismo, né? Já pensou? Existe algo mais radical do que o Bolsonaro? Um ministro que é demitido do governo Bolsonaro por ser mais radical do que o próprio Bolsonaro, que agora tá tentando aí ceder um pouco ao Centrão? Aí ele virou... Aí o Olavo de Carvalho pira, né? Era tudo que o Olavo de Carvalho queria, um cara mais radical que o Bolsonaro, né? O que me deu medo naquela reunião foi a comprovação, eu já achava isso, mas que eles têm certeza no que eles falam, né? Eles acreditam mesmo que não é um personagem. Vamos falar que os comunistas estão querendo matar, estão querendo escravizar a gente para a gente aterrorizar o povo. Eles acreditam nisso mesmo, né? Eu acredito que, principalmente o Weintraub, a Damares, esse núcleo ideológico do governo acredita mesmo nisso, né? Eu senti, se eu usar essa palavra, eu senti verdade na fala do Weintraub, né? Ele acredita mesmo naquilo, né? E isso é perigoso, até porque que agora não dá mais tempo dele sair para ser candidato a prefeito em São Paulo esse ano ainda, igual você falou, mas já tem campanha Weintraub 2026, já tem esse movimento, e que ele, com o mandato, né, ele acaba podendo falar mais besteiras do que ele como ministro, que ele não tem voto como ministro, né?
Ele é só um cargo que pode ser mandado embora pelo presidente por pressões políticas ou porque o STF vai ficar em cima e o Bolsonaro pode chamar, vou te mandar embora porque você vai me prejudicar, mas você ganha a prefeitura daqui 2 anos ali. Então